Ai, gente, se tá ruim pra você, imagina pra mim, que gravou, acho que uns 25 minutos de vídeo, achando que estava gravando e só gravou 8. Mas outro vídeo encerrou na hora que eu falei que nós, marcamos um ultrassom pra saber o que estava acontecendo, com esperanças ainda de ser um bebezinho, por conta das cólicas fortes que eu estava sentindo. E aí, nós, no outro dia, isso foi acho que numa quinta, no outro dia, acho que, não sei se foi numa quinta e a gente foi num sábado, a gente viu o resultado na sexta, a gente já no sábado marcou, mas eu sei que no dia 31 de julho, nós fizemos esse exame. E aí nós fomos pra Cuparaque pra ver se a gente conseguia fazer, e chegamos lá, tava fechado a clínica, e nós decidimos ir pra Mantenópolis, que é onde minha mãe mora, no Espírito Santo, que é 1 hora daqui. Decidimos ir pra lá pra saber o que tava acontecendo. E aí chegamos lá, conseguimos uma vaga numa clínica com um doutor muito legal. Depois disso, assim, eu sempre procuro fazer ultrassom com ele, porque ele foi muito gentil mesmo de ter me atendido naquele dia, sem ter marcado horário nem nada. E aí nós entramos no consultório. A princípio foi ultrassom abdominal total, que a gente faria pra saber o que estava acontecendo, o que estava inflamado, o que estava de errado por dentro, E aí nós chegamos lá e começamos a fazer o ultrassom. E aí ele começou a fazer o ultrassom e falou comigo, posso fazer um ultrassom endovaginal? Você se importa? E aí na hora eu falei, não, tudo bem, se eu achar melhor, E no meu coração logo pensei, deve ser um bebê, um embrião, que com certeza por cima da barriga não deve estar conseguindo ver, e vai ter que fazer o ultrassom interno para saber realmente se é ou não. E aí ele começou, me pediu para trocar de roupa, para fazer o outro exame. E quando ele começou a fazer o outro exame, de cara na televisão nós já vimos, uma bola preta, bem redondinha, bem certinha. E aí meu coração acelerou. E eu achei que era um bebezinho. Eu achei que era, sabe, de verdade, um bebê. E eu lembro que a Carlos Henrique olhou pra mim e sorriu. Mas minha mãe não. Minha mãe ficou assim, olhando. E acho que o último ultrassom que eu tinha visto de um bebê foi em 2010. Então, assim, eu realmente achei que era. E aí ele ficou calado e olhava e tirava algumas fotos. E perguntou pra mim, você é mãe? E eu falei, não. Ele, mas você tem vontade de ser mãe? Eu falei, tenho. Aí ele ficou calado e ficou bem abalado quando eu respondi que eu tinha vontade de ser mãe. Ele não ficou feliz. E aí ele parou mais um pouco, olhou mais um pouco, tirou mais algumas, registrou mais algumas imagens daquela bola preta. E aí ele logo falou comigo que se eu, conseguia imaginar uma latinha de Coca-Cola partida ao meio. E eu falei que conseguia imaginar aquela latinha partida ao meio. E ele falou, olha, você tá com um cisto no seu ovário direito. E esse cisto tá mais ou menos do tamanho de meia latinha de Coca-Cola. E aí eu não tive muita dimensão do que ele tava falando, assim, mas eu já fiquei bem abalada na hora. E aí ele pediu pra mim ir pro banheiro, trocar de roupa. E aí eu fui, e aí na hora que eu troquei de roupa, eles estavam do outro lado da porta conversando, Ele, minha mãe e o Carlos Henrique, que tava comigo também no consultório. E aí ele falou com meus acompanhantes que provavelmente teria que fazer uma cirurgia para retirada do ovário e que ele não via, outra saída,
sabe? Minha mãe tanto questionou ele, falou que eu já tinha tido, né, um histórico clínico de ovário policístico, que eu já tinha, né, tomado os remédios, que eu já tinha tomado hormônios, que tinha resolvido. Se não resolveria dessa vez, e ele falou que não, que dessa vez seria realmente um procedimento cirúrgico para fazer a retirada. E aí eu abri a porta e saí, e eles se calaram, e eu, né, falei tudo bem e tal, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. E peguei aquele exame pronto e fui embora pra casa da minha mãe. E aí, assim, no caminho, que não é nem 3 minutos do consultório, na casa da minha mãe, assim, nós já desabamos a chorar. Eu, Carlos Henrique, minha mãe, ficamos muito abalados. Pra mim, eu não sei, sabe? Claro que eu sei que, tipo assim, para outras pessoas isso pode ser nada. Porque tem pessoas que passam por coisas muito mais difíceis que isso. Eu tenho consciência disso. Mas pra mim, naquele momento, foi algo muito, muito forte. Muito triste. E aí eu me desabei mesmo. E aí eu vim pra casa depois disso. E dentro do carro nós conversamos que a gente teria vontade de fazer um tratamento fitoterápico ao invés de fazer assim, medicinal, farmacêutico, né? Em vez de usar os medicamentos aí farmacêuticos, usar medicamentos naturais. Carlos Henrique abriu um pouco minha mente pra, né, fazer isso. E eu decidi que eu ia tentar. E aí isso foi tipo um sábado, né? E na segunda-feira mesmo nós já saímos à procura, né, das famosas aí garrafadas. E aí conseguimos uma senhora que fazia garrafada. E aí eu lembro direitinho que quando eu cheguei em casa eu abracei aquela garrafada. E eu falei, Senhor, o Senhor vai usar isso aqui pra me curar. Eu vou ser curada através disso aqui. Eu ponho toda a minha confiança no Senhor, não nessa garrafada. E eu entreguei totalmente isso nas mãos de Deus, sabe? Eu me senti totalmente vulnerável e dependente da misericórdia do Senhor naquele momento. E isso é tão importante, né? Porque, assim, a gente realmente, quando a gente se entrega, assim, de uma forma total, eu acredito que Deus, ele trabalha de uma maneira diferente. E aí eu comecei a fazer o uso da garrafada. A senhorinha, né, que fez, falou comigo que era normal, né, no decorrer do tratamento sair uma borra de café como menstruação. E isso seria o cisto e tal. E eu, naquela semana que eu comecei a tomar garrafada, eu também fui no ginecologista, né, mais especializado,